Eu queria, antes da gente entrar no nosso tema, então, que a gente vai entrar, vai vir depois dessa minha pergunta agora, eu queria que vocês dois esclarecessem essa questão da canalização de Jesus. Só para ficar... Porque assim, o que acontece? Eu tô vendo aqui no chat, tem gente que fala uma coisa... Ah, e ele diz que é Jesus, que ele canaliza Jesus, que Jesus é ele, não sei o quê. Eu não sou aí, Jesus. Não, assim, aí vem uma outra pessoa e fala, gente, ele nunca disse isso. Aí, então o que acontece? O chat, ele fala as coisas e as outras pessoas tentam explicar. E aí, acho que a melhor forma da gente sanar esse assunto e pra gente poder avançar é vocês dois explicarem exatamente do que se trata esse tema. Posso? Então vamos lá, canalização de Jesus. Vou explicar. Vamos lá. Essa é uma explicação que precisa de detalhes. Pode ser assim? À vontade. Então eu vou precisar de um tempo. Claro. Tá. Que inclusive, você falou que ela canalizou também. Que você conversou com Jesus através dela canalizada. Sim. Tá, então vocês dois passaram por esse processo. Já. Sim. Perfeito, vamos lá. Jesus é um espírito, não é? Ele é um espírito. Acredito que sim. Como nós. Ou uma consciência. Jesus também foi criado simples e ignorante, como diz em Kardec. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Certíssimo. É isso aí mesmo. Jesus não foi criado com a evolução que ele tem. E Deus não deu essa evolução para ele. Jesus conquistou essa evolução por muitas vidas em vários mundos diferentes. Tem mundos que Jesus viveu que nem existem mais. Jesus é um espírito antigo. Ele também teve tempo para crescer. Se ele tem 13 bilhões e 500, 600 milhões de anos mais ou menos de idade, existem outros espíritos que têm essa idade e está longe da evolução dele, não tem a evolução dele. Tem espírito mais velho que Jesus. Jesus tem 13, tem espírito que tem 20 bilhões de anos de existência e é bem menos evoluído do que Jesus. Por quê? Jesus foi privilegiado? Não, ele se dedicou mais a evoluir. O outro está com 20 bilhões e está longe da evolução dele porque é preguiçoso, não quer evoluir. Entendeu? Então vamos lá. Jesus foi criado simples e ignorante, evoluiu bastante. Quanto mais você evoluir, mais responsabilidade Deus vai colocar na sua mão. Perfeito. Tá? Você evoluiu aqui um pedacinho, você vai cuidar, Deus vai falar assim, filho, você já evoluiu um pedacinho, você vai cuidar de uma família. Olha, você evoluiu mais, você vai cuidar de um bairro. Olha, você evoluiu mais, você vai cuidar de uma cidade. Olha, você evoluiu mais, vai cuidar de um país. Olha, você evoluiu mais, vai cuidar de um planeta inteiro. Olha, você evoluiu bastante, vai cuidar de um sistema solar inteiro. Olha, tu evoluiu muito, vai cuidar de uma galáxia inteira. Olha, tu evoluiu mais, tu vai cuidar de 3 galáxias ao mesmo tempo. Olha, tu evoluiu mais, tu vai cuidar de um universo inteiro. Não, sim, faz total sentido e aqui na Terra funciona assim também. Conforme você vai evoluindo, até vamos pegar um caso corporativo, numa carreira profissional, você começa lá como estagiário, depois você vai crescendo, aí você começa a ter pessoas embaixo. É igualzinho. É um processo, né? Tudo que acontece no plano espiritual acontece também aqui no plano físico. Acho que tá bem claro Antes de falar da canalização com Jesus Cristo, eu vou falar das minhas experiências com ele, pode ser? Claro. Tá. E que, inclusive, só fazer um adendo aqui, tá? A gente já recebeu várias pessoas aqui no programa que tiveram experiências com Jesus. Sim, muitos. Então, muitos. assim... não é privilégio meu, não. Não é assim, algo... Não. Quer dizer, é algo fantástico, é algo incrível, é uma iluminação, mas bonito, isso acontece. Inclusive, muita acontece gente. Com pessoas que... Só que tem um problema aí. Nunca vão dar entrevista, inclusive. Muita gente não acredita nisso. Que acha que é impossível. Coloca limite no agir de Deus. Deus não tem limite. Então vamos lá. Uma vez, eu criança, não lembro a idade, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, eu estava dormindo numa cama de casal, no quarto da minha mãe. Minha mãe estava dormindo e eu também. Alguém me acordou, um espírito me acordou. E eu me vi deitado, de barriga para cima, totalmente paralisado. Não conseguia me mexer. Só que acordado, consciente. Apareceu um espírito na minha frente, na forma de um anjo. Era um homem, com um rosto jovem, muito belo, tá? Um cabelinho assim, meio lourado, com aquela roupa da época de Jesus, com a sandália entrelaçada. E ele apareceu cheio de luz, a luz dele era prateada, iluminou todo o quarto. E ele chegou para mim e ele disse, o Cristo Jesus me enviou aqui para falar com você, para te trazer um recado. Só que quando ele começava a me trazer um recado, a boca dele mexia e eu não ouvia nada. Lá na frente, perguntando para a Sônia, para a irmã dela, ela falou, Pedro, o recado dele era para o seu espírito, não era para você ouvir como Pedro. O recado foi dado, você recebeu.
Ele só não deixou você ouvir. Ele já estava te preparando para a obra que te esperava. Você criança, porque você veio do plano espiritual acordado, isso. Tá? E as inúmeras experiências que eu tenho também. Ele deu o recado e desapareceu. Quando ele desapareceu, eu consegui me mexer. E eu fui acordar minha mãe. Falei, mãe, tinha um anjo aqui agora no quarto. Eu vi nitidamente, como se fosse uma pessoa encarnada. Tinha um anjo aqui no quarto. Ela, vai dormir, você está sonhando. Aquilo de sempre, que a gente já conhece, né? Eu percebi que ela não ia adiantar eu falar. Eu voltei a dormir. Quando eu dormi, eu apaguei. Meu espírito saiu do corpo e foi para dimensões superiores muito altas. Vup! E eu me vi no universo, cheio de estrelas em volta de mim. As estrelas estavam mais próximas. Eu vi um trono de ouro, todo detalhado. Nesse trono estava a mãe de Jesus sentada, Maria de Nazaré. De um lado do trono, em pé, ela estava sentada. Num trono em pé estava o anjo que apareceu para mim. E do outro lado estava Jesus Cristo. No chão tinha pombas brancas. E eles estavam sorrindo para mim. Essa foi uma experiência. Tá? Deixando claro que essas experiências todas, essas imagens, fazem parte desse arquétipo que ele entende. Sim. Poderia para outras pessoas. Era criança, pô, tava criança. Apareceu o cara para mim, apareceu como um anjo, entendeu? Sim, não, um espírito evoluído. Sim, faz total sentido. Tá? Pode continuar. Entendeu? Aí o que acontece? Eu vou adiantar, porque as experiências continuam no decorrer da minha vida. Uma outra oportunidade eu posso contar. Porque eu vou falar o principal. Tá? Fui chamado para o trabalho espiritual com 35 anos de idade. 35 anos de idade. Tá? No início foi uma luta muito grande para mim. Por quê? Durante toda a encarnação, eu estava muito inserido naquela vida mundana. Então eu adquiri vícios. Qual vício? A bebida, tranquilo. Foi mais o vício... Não, a bebida não é tranquila. Foi mais fácil de eu tirar. Mas o vício daquela zoeira de noitada, eu gostava muito de sair, me divertir, não é proibido, eu posso sair, não tem problema. Claro. O problema é o que você faz lá, que era o quê? A pegação, pegar geral, não sei o quê. Então isso aí foi o mais difícil de tirar. No caso para ele. Então eu tava naquela luta comigo mesmo. Só que eu sentia forte no coração que eu tinha que manter. Eu sentia muito forte que eu não podia largar aquilo. Eu sentia muito forte, muito forte. Então, eu começou os desdobramentos. Um desdobramento com Jesus. Eu fui no universo em corpo mental, desdobrado em corpo mental. Como é que é isso? Eles me desdobram do corpo em corpo astral, né, em perispírito, e eles me desdobram mais uma vez. Eles tiram meu corpo mental do meu perispírito para me levar mais longe. Para sutilizar mais. Sutilizar mais. Isso. Tá. Eu fui levado no universo em corpo mental. Eu vi Jesus na minha frente. Ele apareceu para mim na forma do Cristo, de Jesus, da encarnação de Jesus. Ele se mostrou dessa forma. Tá. A forma clássica do Ocidente que a gente está acostumado. Clássica. Tá bom, perfeito. Aí ele me deu uma exortação. Ele falou, filho, eu sou 8 bilhões de anos mais velho do que você. E eu faço a obra do meu pai até hoje. Por que você não quer fazer? Se você sabe que você tem que fazer. Ele me deu uma bronca. Disse que me ama e tudo mais, mas ele me deu essa bronca. Eu voltei pro corpo totalmente consciente. Outro desdobramento com Jesus. 2 espíritos altos, cara. Devia ter uns 2,5 metros, 3 metros de altura, vestidos de branco. Pai João me diz agora que eram 2 extraterrestres, mas vieram na forma humana, lá no início, uns 35, 36 anos. E eles vieram me buscar para me levar num lugar. Eles me levaram, esses 2 espíritos. Totalmente consciente, cara. Totalmente consciente. Não é sonho, não. É desdobramento. É projeção astral. Eles me levaram para um lugar que parecia um sítio. Quem veio andando na minha frente? Jesus. Na forma de Jesus. O olharzinho dele assim de peixe morto, aquele olharzinho de serenidade, tranquilidade. Jesus vinha trazendo um caixote, uma caixa grande assim. Ele vinha trazendo um caixote. Ele não falava nada, porque a comunicação era toda mental. Eu sabia tudo, porque ele estava me passando tudo. Ele trouxe um caixote e ele colocou na minha mão. E falou, toma, para você cuidar. Sabe o que representava a caixa? Milhões, talvez bilhões de pessoas. Eu estou colocando na tua responsabilidade para você cuidar. É responsabilidade sua. Ele colocou na minha mão. E aí eu voltei para o corpo. Teve um outro desdobramento com Jesus que ele me levou numa região umbralina, não tão densa, mas era uma região umbralina, mais tranquila, mas era um umbral.
Jesus me levou, ele caminhava lado a lado comigo, do meu lado, e eu via espíritos enterrados no chão só com a cabeça aparecendo. Outros aparecia só os membros. E quando eu ia andando naquilo ali, eu ia vendo aquilo, eu ficava um pouco assustado. E ele falava, filho, não se preocupe. São seus irmãos, esse é o trabalho. Haverá o tempo o qual eu te levarei para dimensões muito mais densas e você vai lembrar de tudo, no momento certo, totalmente consciente. Porque você precisa trazer esses conhecimentos para a Terra, porque os meus filhos na Terra precisam saber dessas dimensões, para que eles mudem as suas posturas. No momento certo eu vou te levar. Ainda não me levou, mas eu já fui para dimensões muito densas. Ele já me levou para algumas. Uma vez eu estava deitado no meu quarto. Tem pouco tempo isso, foi agora. Tem pouco tempo. E eu entrei em transe, fiquei paralisado. Aquela paralisia. Fiquei paralisado. E Jesus falou, filho, sou eu, Jesus. Vou te levar agora para uma dimensão inferior, porque haverá um grande resgate de espíritos lá e você está nessa situação. Tudo bem. Cara, quando ele falou isso, eu aceitei. Na hora que eu aceitei, eu me vi saindo, desci direto, fui descendo para terra abaixo, sentindo o meu corpo na cama e descendo terra abaixo, eu vendo terra, descendo terra, pedra, eu indo para a subcrosta planetária. Chegou lá, eu vi aí eu cheguei no local, vi um vão. Tinha milhares de espíritos berrando, gritando, fogo queimando, parecia um inferno. E aí eu fui lá. Fiquei ali um tempo vendo aquilo, depois eu voltei para o corpo. E foi feito o resgate desses espíritos lá na Casa Plataforma de Oração, através dos médiuns, que foram instrumentos da espiritualidade, para o choque anímico e tudo mais, dos espíritos que estavam necessitados. Tá? Então você visitou um umbral grosso ali. Foi um umbral bem pesado, cara. Não foi o abismo, não, mas digamos que foi as trevas, que é um pouco acima do abismo. As trevas acima do abismo? É um pouco menos denso, mas é muito denso. É muito denso. Tá? E eu tive... Você conseguiu... Vocês resgataram... Não foi a gente, foi a espiritualidade. Nós só fomos os instrumentos que eles usaram. Não, perfeito. Tá? É a espiritualidade que faz. 90% do serviço é a espiritualidade que faz. A gente só faz 10%. 90% é a espiritualidade. Tá? Então, foi feito aquilo ali. Eu tive uma experiência com Jesus, agora eu vou voltar um pouco. Pode ser assim? Pode. Vou voltar. Eu tinha 25 anos de idade. 25. Ainda não conhecia a Sabrina. Estava na vida mundana. Pegação. Tá. Tinha uma garota, uma das meninas que eu estava ficando, das meninas que eu estava ficando. Era dia de Natal, era dia 25 de dezembro. Tá? Era mais ou menos... na hora do almoço, vamos dizer assim, ela entrou em contato comigo, falou assim, Pedro, você vai fazer alguma coisa hoje? Eu falei, não. Vamos ficar junto? Falei, vamos. Deixa só a gente almoçar, vou almoçar com a minha família, quando for de tarde, eu busco você. A gente fica aqui em casa vendo filme, ficar junto. Falei, tá bom. Eu tinha uns 25, ela tinha 23. Mais ou menos isso, 23, 24. Fui buscar ela mais ou menos umas, não lembro a hora certa agora, lá para umas 3 da tarde, fui buscar ela, trouxe lá para casa. E aí eu fiquei lá com ela, legal, né? O quarto estava todo fechado, eu deixei o quarto escuro só com a televisão ligada. E a televisão estava... Chegou um determinado momento em que a televisão estava quase no mudo. Praticamente no mudo. No mudo, praticamente. Ouvindo quase nada. E aí eu dei uma cochilada. Ela também cochilou. Ela também dormiu, a menina. Quando eu dormi, eu fiquei paralisado. Entrei em transe. Fiquei paralisado. Quando eu fiquei paralisado, veio um espírito do universo. Eu vi ele vindo do universo. Existe algo chamado clarividência intuitiva, que você não está vendo, mas você vê sentindo, vamos dizer assim. Você vê através das sensações, do sentimento. Tá? Esse conhecimento você encontra no livro Mediunismo, de Hercílio Mais. Clarividência intuitiva. E o espírito veio voando do universo, muito longe. Ele veio voando numa velocidade muito grande. E eu deitado, paralisado e falando, ele está vindo, está vindo. Tá vindo, o espírito tá vindo, só que eu não sabia quem era. E ele foi vindo, voando muito rápido do universo, muito rápido. Quando ele foi se aproximando, um outro espírito se manifestou em pé, no meu quarto, com a aparência de um anjo.
um outro espírito. E ele anunciou a chegada daquele que estava vindo. Ele diz assim, então este se diz Jesus de Nazaré, com uma voz forte. Eu falei, é Jesus. O anjo está anunciando. O espírito evoluído. E aí ele chegou, quando ele estava se aproximando, começou a vir uma música celestial, linda, linda. Parecia uma ópera, uma voz feminina. Linda, música linda. Aquela, muito bonito. E ele chegou no meu quarto e fez um barulho, um estouro. Bum! Quando ele parou, aí ele parou, bum! Ficou em pé. De frente para mim, eu deitado na cama paralisado. E eu não via, mas eu sentia o formato dele, eu sentia tudo, a silhueta, tudo. Tá, e o outro ali em pé. Eu falei, cara, Jesus está aqui. De novo, Jesus vem me visitar. Jesus está aqui. O que ele quer comigo? Eu sou um cara normal? Tô na zoeira total? Na pegação? Na cachaça? O que Jesus quer comigo? Alguma coisa tem. E não vinha a resposta. E aí eu tô no transe, tentando vê-lo. Aí chegou uma hora que eu consegui sair do transe e fui olhar. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Eu não falei nada para a garota, porque ela não sabia das minhas experiências. E não sabia que eu tinha mediunidade. Guardei, mas ficava matutando. E ficava falando, cara, que parada é essa? Por que isso comigo? Então isso acontecendo. Agora vamos às canalizações. O que é canalização? Só fazer um adendo aqui, tá? É isso que ele tá narrando, assim, é a experiência que ele teve e dentro de uma projeção astral... Ninguém é obrigado a acreditar. Não, mas é que assim, dentro de uma projeção astral ou de uma projeção intuitiva, né, mediúnica, até mais intensa, é que assim... desculpa, eu me engasguei com a água. É que assim, pra nós aqui que a gente vive esses temas, isso é mais ou menos normal, entre aspas. Porque a gente vive isso aqui, a gente tem acesso a essas histórias, a esses depoimentos. Eu mesmo tive projeções astrais absurdas, assim, inacreditáveis. Eu não é privilégio de ninguém, não. Uma nave na beira de um buraco negro. Então, assim, desde a falar, não, o cara tá vendo. Gente, isso acontece, isso claro, é assim, normal. E são experiências que a gente vive, eu já vivi também. A primeira vez que eu tive uma projeção astral foi uma coisa absurda, assim. E é meio inacreditável, mas só que você tá consciente. Você tá vivendo aquilo ali, e totalmente é muito consciente. vívido. Sim. Aí as pessoas, não, mas como assim o corpo, a alma saiu do corpo e você voou pela cidade? Eu voei, foi isso, foi uma projeção astral. Eu gostei aqui que o Gabriel ele fez um negócio aqui que a câmera fica assim, né? Quando você fala uma coisa, ela fica indo e voltando. Ele dá uma coisa meio dramática, assim, é bacana. Mas assim, isso acontece. Quem tá aí no chat, a gente tá com mais de 8 mil pessoas agora, muito legal a audiência. Obrigado a todo mundo que tá assistindo, tá muito bacana. Com certeza, quem tá no chat já teve uma projeção astral sabe o que o Pedro tá falando, ou o que eu já vivi, ou o que o Wagner Borges, a gente explica sempre isso, tá? Então essas coisas realmente acontecem, assim. Sim. Às vezes a pessoa que nunca teve contato fala, nossa, que coisa absurda, é inacreditável. Assim, para nós que tá aqui, a gente vive isso, a gente sabe que isso acontece mesmo. Muito, cara. É real. E como eu disse, para nós já é mais ou menos normal, apesar de ser algo paranormal. Sim, né? sim. Então, sim. eu só quero deixar esse disclaimer aqui, mas pode continuar com seus relatos, tá muito bacana. Canalização. Canalização de Jesus agora. Incorporação. Acoplamento áurico. Irradiação intuitiva. Intuição. Inspiração. Todos nós somos médiuns. Uns mais aflorados, outros menos. Todos estão sujeitos a captar todas as intuições e inspirações de espíritos desencarnados e de espíritos encarnados. Já ouviu falar? Nossa, transmissão de pensamento, falamos juntos. Então, você captou o meu, eu captei o teu, falamos juntos. Todos nós. A pergunta é, qual inspiração e intuição você vai seguir? Perfeito. Porque você vai receber intuição e inspiração de espíritos do mal e espíritos do bem. Se você segue as intuições e as inspirações de espíritos do mal, você é igual a eles. Se você segue as inspirações e as intuições de espíritos do bem, você é igual a eles também. Se você segue dos dois, você tem um pouco de bem e um pouco de mal, está na transição.
Esse um pouco de bem, um pouco de mal pode ser assim, 20% do bem e 80% do mal. Pode ser 80% do bem e 20% do mal. Faz parte da evolução. Uhum. Até você chegar um momento em que você vai captar e vai seguir somente 100% as intuições e inspirações do bem. E isso leva um tempo e pode demorar várias encarnações. Isso é compreensível. Tá? E isso não é incorporação. Você está sendo intuído ou inspirado. Todos são. Tá? Eu já recebi várias intuições e inspirações que eu falei para o espírito, não vou fazer isso, tá errado, vai dar ruim, ó, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Você está entendendo? Aí ele falou, é verdade, você está certo, Pedro. Então eu vou fazer assim, ó, é assim, assim, assado, tá? O espírito falou, valeu. E não era um espírito do mal. Nós não temos que seguir tudo que o espírito manda. É um ser humano. Você vai seguir tudo que os outros seres humanos mandam você fazer? Você perde a sua individualidade, sua personalidade, seu livre-arbítrio. Isso é fé cega. Fé cega te paralisa e impede o seu livre-arbítrio. Você fica bitolado. Você tem que ter personalidade, cara.